O que que os resultados dos Correios, do STJ e do TSE unificado têm a dizer sobre os próximos concursos que estão por vir em 2025? E não são poucos não, tá? São muitos concursos que vão ocorrer este ano, ou com editais já abertos, ou com editais por abrir. Os resultados dos principais concursos, né, do final do ano passado, saíram na semana passada. Correios, STJ e TSE unificado. E aí, algumas coisas que são padrão no mundo dos concursos aconteceram e vão acontecer de novo nos próximos concursos e já estão acontecendo agora. Eu quero ajudar você a pensar melhor esse cenário e a tomar decisões mais maduras, mais sensatas e mais coerentes a partir da análise do comportamento do público de concurso público e dos seus concorrentes. Então, quando saiu o edital dos Correios, muita gente entrou em delírio coletivo. Basta você lembrar de quando o edital foi publicado, a comoção coletiva que foi de desinteresse e de propaganda negativa contra o concurso. Porque não saíram vagas para o cargo de agente administrativo, atendente, enfim. Que é um cargo mais de suporte ali. Um cargo em que você trabalha no ar-condicionado, tem uma qualidade de vida melhor. Enfim, então o edital foi principalmente ali, majoritariamente, para o cargo de carteiro. Carteiro que tem um nível de escolaridade um pouco mais baixo, e o carteiro acaba se expondo a riscos muito maiores do que o comum. Então foi um desânimo coletivo. E aí muita gente acabou pensando que por conta desse desânimo, por conta dessa realidade de ser um concurso majoritariamente para carteiro, haveria poucos inscritos, haveria pouco interesse e, consequentemente, a nota de corte seria baixa. E aí, para surpresa ou para não surpresa de quase ninguém, de um total de 0 pessoas, 1.600.000 inscritos no concurso. Olha só, um concurso que no início gerou uma comoção negativa, porque via de regra só teve vaga para carteiro. Cara, teve vaga para analista, mas o foco do concurso realmente foi para carteiro. E aí, muita gente pensando que seria um concurso fraco, pouca gente ia se interessar. Gente, 1.600.000 inscritos. Evidentemente, a gente sabe que concorrência é muito relativa, porque foram 40% de pessoas que se inscreveram no concurso, pagaram um boleto e não foram fazer a prova. Então, só 60% das pessoas fizeram a prova, que já é muita gente. Então, beleza. Comoção coletiva, as pessoas achando que ninguém ia fazer, pouca gente ia se interessar, 1.600.000 inscritos. No TSE, do mesmo jeito, um concurso num nível muito mais elevado, com remunerações muito maiores, possibilidade de nomeações para todo o país, na maioria dos casos, cadastro de reserva. E muita gente ficou chateada com o concurso, né? Porque não trouxe muitas vagas iniciais, porque, por exemplo, direito eleitoral não era mais uma matéria específica, o foco foi mais na parte de administração para o cargo de técnico administrativo. Muitos professores ficaram até frustrados, né? Que estavam na expectativa de vender muito material, vender muito curso de direito eleitoral. E aí as pessoas acabaram se desinteressando. E aí os candidatos reclamando porque o conteúdo programático ficou muito grande. Eles imaginavam que seria um conteúdo programático mais simples. Então, no início também eu lembro, gerou uma comoção também muito negativa, uma histeria coletiva muito negativa. Apesar, né, de o concurso de você poder fazer a prova no estado e concorrer para outro, apesar disso tudo, sempre tem aquele público que reclama. E aí, de novo, depois a prova foi adiada, então ficou cerca de 5 meses entre o edital e a prova, então muito tempo para estudar. Consequentemente, eu tendo muito tempo para estudar mesmo, nota de corte também nas alturas, tanto para técnico quanto para analista. Então, as notas de corte muito altas. Quando eu falo nota de corte, aquela nota mínima para você ter o mínimo de chance de ser nomeado, cerca de 70, 80% dos pontos ali, numa prova de certo ou errado, com conhecimentos específicos com peso alto. Então, realmente, algo muito fora da curva. Do mesmo jeito, o STJ, também notas muito altas, apesar de a prova ser realizada apenas em Brasília. Quem realmente queria fazer o concurso, quem realmente estava preparado, fez um esforço e foi a Brasília fazer o certame do STJ. Do mesmo jeito, notas muito altas, notas muito altas. Então, o que, é que esses três concursos nos
dizem sobre os próximos certames. MPU, principalmente, agente administrativo da PF, ICMBio, analista administrativo, IBAMA, que vai sair logo logo, e outros concursos que estão autorizados ou com banca escolhida, Ministérios Públicos Estaduais, MP Ceará, MP Piauí, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Paraná, Polícias Penais, Polícias Militares. Não importa o concurso, não importa o nível de escolaridade, não importa se a prova vai ser realizada só em Brasília ou só no local de concorrência, não importa mais nada disso. Independentemente de qualquer regra do concurso, de qualquer se tem redação, se não tem redação, não importa mais. As notas dos aprovados serão sempre muito altas, serão sempre muito atípicas. Os candidatos que estão do médio para baixo ainda não estão competitivos em concursos públicos. Precisam dedicar mais tempo, mais estudo, mais energia, mais compromisso. Precisam ter um pouco mais de paciência. Porque os candidatos que estão passando hoje com as notas nos ares, nas alturas, são os candidatos que começaram a estudar lá em 2022. Se você botar o nome dessas pessoas no Google, você vai ver o nome dessas pessoas sempre em várias listas de outros tribunais, de outros concursos, ou já são concursadas. Então, faz esse esforço aí, abre a lista de aprovados do seu concurso, em ordem de classificação, do último concurso que você fez, ou se você não fez, pesquisa. Lista de aprovados, concurso tal, pela ordem. Bota o nome dos primeiros colocados no Google para você ver o histórico dessas pessoas. Elas viajam o país fazendo provas. Elas já têm o histórico de preparação. Elas não surgiram do nada. Elas não brotaram do nada. Esses aprovados não estão reclamando pelo fato do edital ter regra tal ou regra tal. Eles estão estudando. Ok, às vezes eles não gostam de tal coisa, eles não concordam com tal coisa, mas eles engolem seco porque a regra é clara. A regra é essa, eu só preciso seguir a regra. Então vou lá a Brasília fazer a prova do MPU, porque as vagas notadamente estão em Brasília. Eu vou fazer tal prova em tal lugar, não importa. Eu vou fazer o concurso e vou passar, porque essas pessoas já têm uma bagagem forte. Então, para você que está ainda engateando nos estudos, para você ainda que não tem uma rotina de estudos, para você que ainda não tem um bom desempenho nas provas, respira, respira. Porque até chegar nesse patamar de ficar entre os melhores, você precisa ter mais tempo, mais carcaça. E é muito importante que você se exponha a situações estressantes. Por exemplo, viajar para fazer provas é estressante, mas é importante, é fundamental que você faça isso, sabe? Fazer provas, mesmo que você não se sinta preparado, mesmo que você não se sinta totalmente preparado, porque estar na prova, se testar, se colocar naquele lugar da prova, do dia, do estresse, da cobrança, do tempo, da expectativa, vai te ajudar a ficar mais safo, a ficar menos ansioso, a entender como funciona o seu corpo no dia da prova, um dia antes da prova, se você está dormindo bem, está dormindo mal. Às vezes, você quer fazer uma prova e só fixa os seus olhos nela. E aí você passa um ano estudando para uma prova só. Quando chega lá, totalmente preparado, sabe tudo, fez todo o processo. Mas quando chega lá, você não entende que o seu corpo funciona mal. Um dia antes da prova, você acaba dormindo mal. Porque você não se testou em outras situações. Você não se colocou em situações de estresse e de cobrança. Para entender que quando você tem uma prova no outro dia, talvez você durma mal. E aí? Você não se testou, você não sabe que dorme mal na noite anterior. Então, quanto mais você se colocar em situações de estresse, menores serão as chances de, no dia da prova mais importante da sua vida, você ter problemas. Sem falar nas experiências mesmo, né? De falar, poxa, valeu a pena vir fazer essa prova. Eu percebi que estou até indo bem. Eu percebi que se eu estudar um pouco mais, os meus rendimentos vão aumentar. As minhas notas vão aumentar. Opa, só preciso resolver um pouco mais de questões. Opa, eu só preciso me esforçar um pouquinho mais para chegar nesse patamar, porque eu me testei aqui e vi que eu não estou tão mal assim. Então, esse comportamento é o comportamento do aprovado. Paciência, se testar, se colocar em situações de estresse.
tá? Professor, mas é muito caro viajar para outros estados. Fala isso pro Ari, professor Ari, lá em 2012, 13, 14, que viajava 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros de ônibus, 20 horas, 23 horas de ônibus para fazer prova. Não reclamava, não ficava em grupo reclamando, não ficava reclamando que o mundo estava contra mim. Eu ia fazer a prova e voltava e tá tudo bem. Se eu passei ou não, beleza, mas fiz minha parte. Aquilo me deu experiências, tá? Fala pro Ari que lá em 2010 pedia dinheiro pro pai para fazer inscrição no concurso e não tinha, e tinha que tirar dinheiro de uma conta de energia para pagar a inscrição no concurso, correndo o risco de ficar sem energia em casa. A gente dava um jeito, pagava e vamos para cima, sem reclamar. Não estou dizendo para você ter pena de mim. Eu estou dizendo estou dizendo isso para você para que você entenda que em muitos momentos da sua vida de concurseiro, dessa jornada de concurseiro, você vai precisar fazer esforços hercúleos, fazer escolhas difíceis. Você vai ter que cortar da sua própria carne, muitas vezes, e faz parte. Ou você acha que esses aprovados nas melhores colocações dos Correios, do STJ, do TSE, não fizeram, não cortaram da própria carne, não sentiram dor, não sentiram sono, não sentiram cansaço, não tiveram que comprometer ali o limite do cartão de crédito, comprando passagem de avião, comprando passagem de ônibus, pegando carona para viajar, tendo que dobrar o trabalho, conciliando trabalho, estudo, família, sabe, academia, um monte de coisa. Então, é adotar esse comportamento em 2025. Entender que as provas aumentaram o nível e você precisa se comportar da mesma forma que os primeiros lugares estão se comportando. Beleza? Essa é a mensagem de hoje. Se você quer saber mais sobre os meus cursos de redação para concurso público, 100% focados do zero ali, ó, link na descrição. Tem também os meus cursos de mentoria para o MPU, básico bem feito, um curso completo, com conhecimentos básicos específicos, ciclo de estudos, acompanhamento exclusivo também pelo grupo de Telegram, beleza? Tudo na descrição do vídeo, é só você clicar lá e conhecer os nossos projetos. Clica no gostei se você curtiu essa mensagem, clica no curtir, se inscreve no canal e comenta para mim de onde você está falando, para que eu saiba quem são as pessoas que acompanham meu canal, beleza? Um forte abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu.